No final das contas, o que você considera tomar a cruz? Quando Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, como você entende isso? Oi? Então. Aceitar a bondade de Deus sobre a nossa vida. O que mais? Uma Carmen? Seguir a Jesus não importando a circunstância. Ok? Obrigado, Senhor. Vocês lembram do contexto em que Jesus falou isso, não? Qual era a conversa? Toda vez que você pegar um texto que seja um diálogo, especialmente quando é um diálogo como é esse texto, Jesus falando num diálogo, você precisa do contexto para fazer sentido. Senão você vai elucubrar, vai imaginar, vai suspeitar, vai cogitar muitas coisas, eventualmente até boas, mas pode não ser exatamente o que a pessoa quis dizer, né? No texto de Mateus, no capítulo 16, você tem esse contexto. Mateus 16. A partir do versículo 21. Aparente contradição. Porque ninguém vai tomar aquilo que vier dele. Tome a tua. A partir do 21 diz assim, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Aí, qual é a primeira palavra do versículo 24? Então. Ou seja, o que Jesus vai dizer vem em consequência do diálogo. Entende? Então, sem esse diálogo, você pode pegar o que Jesus disse e fazer o que você quiser. Se você tira do diálogo, você faz o que você quiser com o que Jesus disse. Você dá o significado que você quiser, para a cruz, para negar, né? Mas ele vai falar aqui, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele fala isso, então, depois de que Pedro tenta dissuadi-lo de ir para a cruz. Jesus aqui está começando a revelar aos discípulos que ele vai morrer, que ele tem que ir para Jerusalém, sofrer tudo que estava profetizado e morrer e ressuscitar. É a primeira vez que os discípulos estão ouvindo isso de Jesus. Começou Jesus a dizer que era necessário, ou seja, até aqui eles não tinham ligado os pontos das profecias antigas de que Jesus, eles já criam que Jesus era o Messias, mas não tinham ligado ainda as profecias antigas com o fato de que esse Messias teria que sofrer e morrer em Jerusalém. Então Jesus está começando a revelar isso a eles, certo? Quando Jesus fala isso pela primeira vez, Pedro chama Jesus num canto, chama à parte, e Pedro fala o que para Jesus? Tenha dó, Jesus, tem dó de você mesmo, tem compaixão de ti. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus interpreta essa fala de Pedro como o quê?
como alguém que está falando influenciado por Satanás. Porque isso é um impedimento para a sua missão. Okay? Esse aparente cuidado, esse aparente zelo de Pedro, essa aparente amizade amorosa, naquele momento era, na verdade, uma ação satânica para fazer com que Cristo interrompesse ou saísse da sua missão. É assim que Jesus interpretou. Jesus não repreende Pedro aqui, repreende Satanás. Certo? Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, essa fala de Jesus vem no momento em que alguém tentou interromper Jesus de executar a sua missão. Isso é algo satânico, né? Então, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, é simplesmente você nunca pôr seu amor próprio acima do amor da glória de Deus. Porque a fala de Pedro foi essa: ame mais a você do que a missão. Se cuida, se preserve. Você tem que se amar mais. Negar-se a si mesmo é nunca deixar o seu amor próprio superar o amor pela glória de Deus, mesmo que isso envolva seu sofrimento. É só isso. Toda vez que o seu amor próprio supera o amor pela glória de Deus, que você evita sofrer, mesmo sendo isso interrompendo a sua missão de glorificar o Pai, de honrar o Pai, isso você deixou de se negar. Entende? Então Jesus ensina para eles o seguinte: vocês também têm os seus papéis, e o dever de cada ser humano é glorificar a Deus. Nascemos para isso, existimos para isso. Se vocês não são capazes de negar a si mesmo, ou seja, de colocar o seu amor próprio, a sua autopreservação de lado para que Deus seja glorificado, vocês não podem ser meus discípulos, porque é exatamente isso que eu estou revelando a vocês que vou fazer. Então vocês precisam se negar. Se negar não é desgostar de si mesmo, deixar de cuidar de si mesmo, não se amar, porque há um grau de amor próprio que é santo, né? Ame o próximo como a si mesmo. Há um grau de autopreservação, de auto-amor, que é saudável, né? É o reconhecimento de que você é a imagem de Deus, é o seu autocuidado. Mas se você se ama mais do que ama glorificar a Deus, e por isso você evita sofrer, mesmo que Deus com isso deixe de ser glorificado, você não pode ser meu discípulo. Meus discípulos precisam estar prontos a aceitar sofrer por amor à glória de Deus mais do que se autopreservar, mesmo que eles não busquem sofrer de graça, à toa. Ninguém quer sofrer à toa. Entende? Mas se para que Deus seja glorificado é necessário que você sofra, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Então siga-me. Então a cruz aqui também não é qualquer sofrimento. As pessoas têm essa compreensão popular de que todo tipo de sofrimento duro e longo, né, duradouro, ele é uma cruz. A pessoa nasce tem um filho que nasce com deficiência. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. A pessoa entra num casamento e o cônjuge não é aquilo que ela esperava. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. A pessoa entra num trabalho ruim. Essa é a cruz que eu tenho que carregar, porque eu não posso, entende? Não é qualquer tipo de sofrimento que é a cruz. Há um jeito simples de você identificar se o sofrimento aí é a cruz que você recebe de Deus. Esse sofrimento veio a mim porque eu fui fiel a Cristo? Esse sofrimento sobreveio a mim porque eu estou honrando e glorificando a Deus? Se sim,
Então essa é a cruz que você tem que carregar. Tem? Se não, é só fruto de alguma decisão errada que você fez. Casou com traste. Não deveria casar com traste. Estourou seu cartão. E assim por diante, né? Agora, o sofrimento veio a você porque você foi fiel a Deus, fiel à sua missão de glorificá-lo. Tome a sua cruz com alegria. Negue-se a si mesmo e siga-o. Não tem tanto mistério assim, né? Agora, tira essa frase desse contexto do diálogo, você faz dela o que você quiser. Entende? Você dá o sentido que você quiser, a cruz, ao negar-se, né? Se você tirar do contexto em que Jesus falou. O contexto do diálogo ali é que dá sentido ao que Jesus falou. O que vocês acham? Por isso que eu não gosto de Bíblia dividida em versículos. A Bíblia dividida em versículos fez mais mal para a igreja do que bem. A Bíblia deveria ser, no máximo, dividida em capítulos. Você sabia que a divisão em versículos só foi feita... A Bíblia não foi escrita dividida, nem em capítulo, nem em versículo, vocês sabem, né? Foi escrita na íntegra, os livros. Dividiu-se em capítulo exatamente para facilitar encontrar os textos em momentos de reunião. Depois de algum tempo, dividiu-se em versículos para crianças poderem achar, não para adultos. Adultos não deveriam precisar de versículos. Deveria simplesmente falar, Mateus capítulo 16, o trecho em que Jesus diz isso, e as pessoas irem lá. Quando você divide um texto em versículos, a nossa mente está condicionada a ler o versículo e interromper a leitura. A pegar o versículo, decorá-lo ou lê-lo e tirá-lo completamente do contexto. Nossa mente está viciada em fazer isso. Então você pega o texto, assim, a divisa do nosso retiro é essa. Disse Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Lindo, é bíblico, não tem nada errado. O problema é que você pega o texto, põe lá na divisa, escreve na camisa e ele está fora do contexto. Outra pessoa lê e ela faz o juízo que quiser do verso. Por quê? Porque ele está completamente alheio ao propósito em que ele foi dito. Entende? Ele está completamente divorciado do sentido original. É um problema sério para a gente. A igreja não poderia viciar-se em versículos por causa disso. Entende? Porque o dividir em versículos quebra a ideia em várias partes, e você pega só uma partezinha. E isso, você dá a sua ideia para o restante, em vez da ideia do autor. Esse versículo 23 é o chave. Eu acho que fala que Jesus aqui repreende aqui, porque o ponto de vista de Satanás é um ponto de vista humano. Ele queria que Jesus não fosse para a cruz, né? E aonde é que Satanás cutucou para fazer Jesus não ir para a cruz? No amor próprio. Se cuida, se preserva. Entende? Porque humanamente é natural termos o instinto de autopreservação. É natural, todos nós temos instinto de autopreservação. Você está andando num trilho, aí, numa caminhada, numa rua, você vê uma cobra, o que você faz? Instintivamente você para, você não continua andando normal, você se preserva. É um instinto natural, certo? Você analisa, se não houver risco, você dá a volta, você toma decisões. Mas a autopreservação é instintiva. Deus nos fez assim mesmo, isso é saudável. Mas se você se ama, se você se autopreserva, mais do que cumprir a missão de glorificar a Deus, esse é um pecado. Na verdade, isso cai nas raias da idolatria.
É possível, tem muito isso. Há versos que contêm ideias completas dentro de si mesmo, certo? Há versículos que a ideia está completa dentro dele mesmo. Isso também pode... Existem versos assim. Há versículos que a ideia está completa dentro dele mesmo. Ele não dependeria realmente de algum contexto maior para fazer sentido. Mas a maioria dos textos da Bíblia não são assim. Especialmente quando está no meio de um diálogo, como eu disse. Num diálogo, tudo que se fala só tem sentido dentro do contexto do diálogo. É assim até com a gente. Um casal discute, alguém fala uma coisa. Você está me chamando de... Espera aí, não foi isso que eu disse. No meio do que nós estamos falando, eu quis dizer isso. Tá? Não é assim? Se você pega a frase solta, ela ganha outro sentido. É assim até com a gente, não é? Então, na Bíblia é muito mais. Então, devemos ter um cuidado muito grande quando a gente pega textos, especialmente que Jesus disse em sermões ou em diálogos, e tirá-los do seu contexto. Por isso, a questão de... É melhor você pegar trechos e não versículos. Pega um trecho um pouco maior, né? O ideal, mesmo quando eu vou pregar, por exemplo, às vezes eu prego em cima de um versículo só. Quando o versículo sozinho já me traz uma ideia completa. Mas, eventualmente, eu leio um trecho inteiro e prego no versículo que eu quero destacar. Mas dentro daquele contexto que foi lido. Porque é um cuidado hermenêutico que nós devemos ter. Interpretativo. Senão você realmente pode fazer o que você quiser. Aí depois, você encontrando o sentido correto, o sentido que foi pretendido por quem falou, você então pode fazer aplicações para a sua vida, para quem você está falando, né? Aí você faz as aplicações. Por exemplo, no retiro, eu fiquei responsável num dia por falar sobre negar-se e na outra oportunidade por falar sobre seguir. Aí no negar-se, eu trouxe esse sentido do original, né? Que negar-se seria jamais colocar seu amor próprio acima do amor e glória de Deus. É esse o sentido aí. E aí eu disse 4 esferas da vida em que você precisa negar para que Deus seja glorificado. Aí são aplicações, né? Já estamos aplicando aquele sentido correto. Você precisa negar a sua própria justiça. Você não pode confiar na sua própria justiça. Você tem que negar a sua própria sabedoria. Não pode confiar na sua. Você tem que negar a sua própria força. E você tem que negar a sua própria vontade. Para submeter todas essas 4 coisas à de Deus. Aí você faz aplicações, entende? Então não é qualquer sofrimento que é a cruz que você tem que carregar. É o sofrimento que veio a você, porque você preferiu a glória de Deus, preferiu ser fiel a Deus. Bom, mas essa não é a nossa aula, né? Isso foi mais uma aula de hermenêutica bíblica, de interpretação bíblica, né? Um bom exemplo de aula para hermenêutica, as regras de interpretação da Bíblia. A gente tem desprezado muito essas regras de interpretação da Bíblia. E tem espiritualizado a interpretação da Bíblia demais. Ela é uma coisa espiritual, mas se você espiritualiza demais a interpretação da Bíblia, deixando de respeitar a Bíblia como texto para lidar com a Bíblia apenas como algo espiritual, que ela é também, você faz bobagem. Ela é algo espiritual, mas ela não é só espiritual, ela também é um texto. E como texto precisa ser respeitado como um texto. E como um texto ela tem regras de interpretação. Uma delas, o contexto, é a regra máxima aí da interpretação bíblica. A regra número 2 da interpretação bíblica é essa. Sempre leia o texto dentro do contexto para não criar um pretexto para a heresia. Porque quando você lê a página inteira, para você entender, sempre vai ter um versículo em outra página da Bíblia, né, se você quiser, se você quiser entender, ela fala a mesma coisa que o texto Sim. está falando.
Essa é a regra número 1 mesmo. Texto dentro do contexto é a regra número 2, como eu disse. A regra número 1 é a Bíblia é sua própria intérprete. Tudo que você precisa para interpretar um texto da Bíblia está dentro da própria Bíblia. Ela é sua própria intérprete. Você nunca precisa necessariamente recorrer a algo fora da Bíblia para interpretar a Bíblia. Toda luz que você precisa para chegar na interpretação correta de um texto da Bíblia está dentro da própria Bíblia. Então, por que as pessoas interpretam tão mal a Bíblia hoje? Porque as pessoas nunca leram a Bíblia toda. Eles vão interpretar um texto totalmente no escuro, às cegas, sem a luz do quadro geral da Escritura. Ela é sua própria intérprete. Essa é a regra áurea, a regra máxima da Bíblia. Regra número 2, sempre leia um texto dentro do seu contexto. Regra número 3, sempre tome as palavras e expressões no seu sentido mais usual possível. Então, você precisa respeitar. A Bíblia, como texto, ela tem diversos tipos de estrutura literária. Ela tem textos que são diálogos, há textos que são parábolas, há textos que são proféticos, há textos que são apocalípticos, há textos que são poesia, né? Há textos que são narrativas históricas. Você pega os livros históricos do Antigo Testamento, como Josué, o autor está descrevendo eventos históricos. É uma narrativa histórica. E então Josué saiu, foi lá, guerreou, voltou. É uma narrativa histórica. Você pega Isaías, é um texto profético, diferente. Você não vai interpretar do mesmo jeito, Josué e Isaías. Um é profecia, o outro é narrativa histórica. Você vai para o Salmo. Não pode interpretar um Salmo do mesmo jeito. Você interpreta Isaías, um é profecia, o outro é poesia. Poesia, normalmente, os sentidos são mais metafóricos. Você não vai interpretar literal. Narrativas históricas, normalmente se é literal, não se é metafórico. Né? Então você tem que respeitar os textos, o tipo de texto em que você está, para você não fazer bobagem. Né? Eu me atrevo a dizer que a maior parte das grandes heresias que nós temos no Brasil hoje não são frutos de uma teologia ruim, mas de um português ruim. Simples erros de português. Um português ruim já condena muita gente à interpretação ruim da Escritura. Porque a Bíblia que você está lendo está em que língua? Você está lendo em hebraico? Você está lendo em grego? Está lendo em português. Se você não sabe português, qual a chance de você interpretar errado? É altíssima. Então, português ruim já é um chão escorregadio para você. A pessoa que é ruim de verbo, por exemplo, né? E terá sido ligado no céu. Terá sido, isso é o quê? Pretérito, presente, o que é? Não sei. O que é terá sido? Não sei. Né? Aí pega a outra versão, não está terá sido, está será ligado no céu. Eu falo, mas qual que é a diferença? Uma diz será ligado no céu, a outra diz terá sido ligado no céu. Muda tudo. Na Almeida Revista e Corrigida, você pega Mateus 16, 18, está aí, será ligado no céu. O que ligares na terra será ligado no céu. Futuro simples. Quem liga primeiro? O céu ou a terra? O que ligares na terra será ligado no céu. Quem ligou primeiro? A terra. Você pega a Almeida Revista Atualizada, não está futuro simples, está futuro composto. E o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Quem ligou primeiro? O céu. Muda tudo. Aí cria-se a heresia da determinação. Vamos determinar porque o céu tem que ligar. A heresia da determinação veio de um português ruim. Certo? Então, olhar bem os verbos, os pronomes, né? As preposições. Né?
tua e sua na Bíblia faz uma diferença tremenda, né? E tome a sua cruz. Cada um tome a sua cruz. Então, ele está falando da cruz de quem? Né? É. Principalmente tirar, tem muita gente querendo tirar. E às vezes acrescentar algo à Bíblia não é você colocar um livro a mais ou escrever um trecho a mais em algum livro que já tem na Bíblia. Acrescentar pode ser simplesmente você pegar um verso desse e colocar a sua interpretação. Você desprezou o contexto e colocou a sua interpretação. O que você acha que significa. Isso também não é acrescentar? É. Você não escreveu nada lá na Bíblia, mas você acrescentou à Bíblia algo que não existe. Saiu da sua cabeça. Né? Então, deixar que o texto fale com a gente é uma arte e também uma técnica. Ele é as duas coisas. Uma técnica porque existem regras para isso, mas é também uma arte porque você aperfeiçoa com talento e dons. Também, ele é as duas coisas. Por isso que leitura, estudo da Bíblia nunca se faz sem oração. Sem muita reverência e temor a Deus para a gente não fazer bobagem com a palavra que saiu da boca do Altíssimo. Né? É uma coisa muito séria. Especialmente para quem ensina, porque você lê para você interpretar errado, é só você que está interpretando errado. Mas agora, quando você ensina, você é responsabilizado por isso, diante de Deus. Então, essa é uma área muito carente na igreja. O pessoal até lê Bíblia, mais ou menos, mas lê muito mal, porque não são muito bem treinados nisso. E quando se oferece treinamento nisso, a procura é muito baixa, porque não se valoriza isso. Né? Não se valoriza muito a interpretação bíblica correta. O pessoal se encanta mais com a interpretação espiritualizada da coisa. Não com a interpretação precisa da coisa, mas emocionante e espiritualizada. Exatamente. Por isso que eu disse que é sempre as duas coisas. Ela é um texto, e como texto, eruditos em gramática, na língua, podem lê-lo e fazer até trabalhos interessantes, mas nunca vão compreender o texto. O texto nunca vai gerar vida neles. Mas ela é também algo espiritual. Ela é viva e eficaz. Né? Ela é viva, é um livro vivo. E como um livro vivo, precisa ser tratado com o respeito adequado e com a espiritualidade adequada. Só com a espiritualidade você corre o risco de pecar pela falta de respeito ao texto. Só com o texto você peca pela falta de reverência espiritual à palavra de Deus. Então você tem que ter as duas coisas. Aliás, em tudo no que se refere à nossa vida como crentes, você tem as duas coisas. Né? Mente, razão e espiritualidade, as duas coisas agindo sempre juntas. Uma nunca anula a outra. Nunca, em nada. Orarei com o Espírito, mas também orarei. Para orar também é a mesma coisa. Você usa razão, mente, mas depende da ação do Espírito. Para louvar, a mesma coisa. Adorarei com o Espírito, mas adorarei também com a mente. Não é? Você sempre tem esses dois fatores aí. Muito bem. Hoje nós vamos falar do Cântico de Maria. Maria e sua oração de louvor está em Lucas, Evangelho de Lucas. Um 26. Vamos ler a partir aí do 26.
Ô, rapaz, não. Polguei aqui, né? Lucas, capítulo 1, versículo 26. Oi? Ah, é a lição número... 14 menos É o número da perdição, minha irmã. Aí. Raiz quadrada de 666, 13. Eu já vi crente deixar de se mudar para uma casa porque descobriu que o número da casa era 666, né? 666 na rua. Para essa casa eu não mudo. Ele foi procurar outra casa, não mudou para essa. Oi? Lucas 1, 26. No sexto mês de gravidez de Isabel, né, pelo contexto, no sexto mês de gravidez de Isabel, esposa de Zacarias, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Veja que coisa interessante, a Bíblia diz que José era da casa de Davi. José era da casa de Davi. Jesus é descendente de Davi por José, não por Maria. Se você pegar a sua lição, está dizendo aí que Maria era da casa de Davi. A Escritura diz que José que era. Maria era prima de Isabel, provavelmente da tribo de Levi, sacerdotal. José era da tribo de Judá, descendente de Davi. Então, há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Por que Lucas faria questão de dar essa informação? José nem é o personagem do texto, é Maria. Todo o restante que agora é só com Maria. Só diz que ela estava noiva dele. Por que Lucas então faz questão de dizer que um homem da casa de Davi, cujo nome era José, dá essa informação? Para dar o contexto de que esse Messias vem realmente para assumir o trono legítimo de Davi, né? Legitimamente herdeiro do trono. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. Em algumas Bíblias está agraciada. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Até aqui por enquanto. Nem vou entrar lá no cântico mesmo, que é a lição ainda. Quando nós dissemos aqui que negar-se a si mesmo e jamais colocar sua própria preservação, seu próprio conforto, o seu amor próprio acima daquilo que glorifica a Deus, é exatamente o que Maria está fazendo. Que moça virgem, noiva, nessa época, não teria consciência do que seria aparecer grávida antes do casamento? Ela sabia, obviamente, que aparecer grávida antes do casamento seria um problemão. Daria uma dor de cabeça terrível. Não só para ela, para José, para a família dela, para a família de José. Eles viviam numa cultura de honra, onde a honra é supervalorizada, ou seja, uma desonra é uma desonra para toda a família, não apenas para aquele que a comete. Uma moça aparecer grávida solteira em Israel dessa época, toda a família sofria as consequências sociais do desprezo, do bullying, considerados amaldiçoados por causa disso. Então Maria sabe que aquele sonho do casamento perfeito, do casamento que ela vinha planejando, não vai acontecer. Ela sabia que ia ter que pagar o preço de não passar pela realização do sonho do casamento do jeito que ela tinha planejado. Ela sabia que não seria aceita pela grande maioria das pessoas. Ela tinha noção do peso, do preço que isso custaria a ela. Mas ainda assim, ela enxergou mais valor na glória de Deus e na missão do que na sua autopreservação e no amor próprio. Exatamente. Ela tomou a sua cruz, negou-se a si mesmo. Né? E prosseguiu. Exatamente. Né? Ela tinha consciência do dano que isso ia causar. Mas se Deus será glorificado assim, assim será. E isso é negar-se. Né? Então, ela aceita e diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias não dá para a gente uma noção de espaçamento temporal. Não sabemos quantos dias, mas não muitos. Maria então se dispôs e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias. Ou seja, foi até a casa da prima, que morava em outra região mais ao sul. Ela era da Galiléia, Nazaré, região montanhosa de Judá, mas ao sul ela desce para a casa de... Então, como ela acha Isabel ainda grávida de 6 meses, naqueles dias, deve ser poucos dias, talvez uma semana no máximo. E quando ocorre realmente a gravidez de Maria? A Bíblia não dá, né? O anjo chega, diz que ela terá o filho, que seria do Espírito Santo, tudo. E diz, naqueles dias ela se levantou e foi para a casa de Isabel. Quando ela chega na casa de Isabel, ela já está grávida. Então a gravidez aconteceu naqueles dias. Ou imediatamente, enquanto o anjo falava com ela, ou naqueles dias ali. Mas a Bíblia não dá exatamente. Mas quando ela chega lá, ela já está grávida, como nós veremos aqui. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre de Isabel. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo
E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Ou seja, já estava grávida, né? E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Bem-aventurada a que creu. Essa é a diferença, né? A que creu nas palavras. A diferença, Maria era diferenciada das outras mulheres por esse coração disposto, semelhante ao de Davi mesmo. Aquele coração que não faz muitas perguntas de como, quando e porquê, mas que se entrega com muita facilidade àquilo que vem da parte de Deus. Não são muitos assim na Bíblia. Moisés, por exemplo, o maior líder do Antigo Testamento, ao ser chamado, deu um trabalhinho ali, né? Manda outro, sou gago, não sei o quê. Muitos têm alguma dificuldade. Davi e Maria parecem ser, na Bíblia, os mais prontos para servir. Não é à toa que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus, no Antigo, e Maria é chamada de mulher que guardava tudo no coração da parte de Deus, no Novo. Porque parece que tinham os corações mais afinados com a vontade de Deus do que outros santos ali. Era uma qualidade interessante deles. Então Maria disse, e aí Maria vai realmente fazer o seu cântico, que não é muito original, temos que dizer, né? Maria não era uma excelente compositora, não. Ela fez um plágio aqui. Ela plageia o cântico de Ana, mãe de Samuel. Ela faz uma versão adaptada ali do cântico de Ana. Quando Ana engravida de Samuel, nós temos o cântico de Ana, lá no Antigo. É muito parecido com esse aqui. E é natural. Eu não condeno Maria por isso não, porque toda mulher em Israel, especialmente as estéreis, como era Isabel até antes do milagre, né? Mas toda mulher que queria ser mãe conhecia muito bem a história de Ana. A história de Ana era, vamos dizer assim, o clássico dos clássicos da gravidez, da maternidade. E depois que acontece esse milagre com ela, que ela engravida sem relação, virgem, eu tenho certeza que ela leu aquele cântico de Ana, ou pediu para alguém recitar, e ficou recitando esse cântico naqueles dias. Como a Bíblia quis, naqueles dias. Porque ela trouxe aquilo à memória, certeza. Então, quando ela vai também fazer o seu cântico, é natural que ela esteja influenciada por aquilo que ela estava fresco na memória. E o cântico dela sai um cântico muito semelhante ao cântico de Ana, com versos quase ipsilíteres, quase copiados mesmo. Mas é um cântico extraordinário. Começa assim, a minha alma engrandece ao Senhor. Essa palavra engrandece em latim deu origem ao nome que esse cântico tem, normalmente, Magnificat. Né? Esse cântico de Maria é chamado de O Magnificat, que significa engrandece em latim. Por exemplo, a comunidade do SEM, católica lá, comunidade evangelizadora, Magnificat, tem esse nome, vem daqui, essa palavra, né? O cântico de Maria. O cântico de Zacarias é chamado de Benedictus, porque começa com bendito. Então, as palavras em latim, as primeiras palavras, costumavam nomear os cânticos na Idade Média. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Essa é a primeira frase do cântico dela aqui. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O cântico dela, como costuma ser próprio daqueles que fazem salmos,
começa com uma expressão de exaltação a Deus, né? Aquela expressão de exaltação a Deus e de colocar-se debaixo dessa bênção. A minha alma engrandece ao Senhor. Embora Deus não possa ser engrandecido de forma literal, porque Deus é infinito, a minha alma engrandece ao Senhor é uma expressão de reconhecimento da grandeza, na verdade, né? Engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria chama Deus de meu Salvador. Esse é um termo que a Igreja Católica tem alguma dificuldade aqui. Maria chamou Deus de meu Salvador. Quem é que chama Deus de meu Salvador sem reconhecer-se carente de salvação? Deus só pode ser o Salvador daquele a quem Ele salvou. E se Ele salvou, a pessoa era carente de salvação. E se era carente de salvação, era pecador. Qualquer ser que fosse completamente santo, não pecador, como Deus e os anjos que permaneceram fiéis na rebeldia de Satanás, né? Nunca pecaram, não precisam ser salvos. Deus não é salvador de anjos que permaneceram fiéis. Não precisam ser salvos. Então, Maria, ao chamar Deus de meu Salvador no cântico, embora ela fosse uma santa de Deus, com certeza, ela reconhece que ela, como qualquer outro ser humano, é uma pecadora que precisava ser da salvação. E que fora salva, ela chama Deus de meu Salvador. Ela já se via como salva. Ela já era consciente da sua salvação, mas sabia que foi salva. Precisou ser salva. Então, a infalibilidade mariana, doutrina católica, de que Maria nunca pecou, ela cai por terra pela palavra da própria Maria. Maria era uma santa. É uma santa, né? Mas não, nesse sentido, nada diferente de qualquer outro santo. Tá? Então ela chama Deus de meu Salvador. E ela diz que o meu espírito se alegrou em Deus. Essa é uma característica, não é nenhuma característica, é uma experiência. Se alegrar em Deus é uma experiência incrivelmente transformadora. Toda pessoa cujo espírito já se alegrou em Deus, de fato, muda a vida. Porque se alegrar em Deus, apesar de parecer algo tão desejado, não é tão experimentado assim. Se você pergunta assim, qual de nós aqui não quer se alegrar em Deus? Todos querem. É desejado, todos buscam isso. Mas não são todos que experimentam isso de fato, não. Tem um autor, um teólogo, que ele praticamente escreveu várias obras a respeito exatamente desse assunto. Alegrar-se em Deus. Ele defende, a tese dele é de que o cerne da vida cristã está exatamente aprender-se a alegrar em Deus. Ter alegria, se satisfazer em Deus, se deleitar em Deus. É o John Piper. O John Piper escreveu literalmente um livro cujo título original era Teologia da Alegria, onde ele defendia essa ideia de que se alegrar em Deus é a espinha dorsal da relação com Deus. E mudaram o nome desse livro aqui em português, agora chama Em Busca de Deus, para vender mais. Eu não gosto quando as editoras fazem isso, mas se você puder ler esse livro, ele é um livro muito interessante. John Piper, Em Busca de Deus.
Ele fala que é como subir uma montanha no deserto em busca de água. O fato de você olhar para a fonte lá em cima já te dá forças, né? E você em busca da alegria de Deus é assim. É muito interessante esse livro, é um livro muito precioso nesse sentido. O Salmo 37 já tem um verso com essa verdade. O Salmo 37 diz lá, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu... Exatamente, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mais uma vez, quantas vezes esse verso já foi usado fora do contexto, né? Quantas vezes eu vi esse texto ser lido, por exemplo, em aniversários, principalmente em ocasiões assim de celebração, em que o foco está todo na segunda parte. Deus vai satisfazer os desejos do seu coração. Você não está querendo uma moto? Você não está batalhando tanto aí pela sua casa? Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Você não quer casar, minha irmã? Deus vai satisfazer os desejos do seu coração, né? Mas o texto diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Porque o pressuposto é que, se Deus é o seu deleite, o que o seu coração vai desejar? Deus, então Ele vai satisfazer. Quando Ele diz, e Ele satisfará os desejos do seu coração, é porque o seu coração desejará Ele acima de tudo. E não a casa, o casamento. É claro que Deus vai sempre satisfazer o coração que se deleita nele. Ele não está prometendo bênção e riqueza. Ele está prometendo que Deus jamais desconsidera o coração quebrantado e contrito, como o outro salmo diz a mesma verdade com outras palavras. Se é Deus que você deseja, Ele vai ser um coração satisfeito. É isso que Ele está garantindo aqui. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que se deleita nele será satisfeito. Então, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Pois, cadê aqui? Porque contemplou na humildade da sua serva. Humildade aqui vem com o sentido de simplicidade, né? Porque contemplou na humildade da sua serva, na simplicidade da sua serva. Maria não era ninguém em termos sociais, ela não era rica, não era de elite, não era nenhuma realeza, ela era uma moça simples. Então, quando ela diz, porque Deus contemplou na humildade da sua serva, ela está usando humildade nesse sentido, embora depois nós vamos descobrir pelas reações dela que ela era humilde em todos os sentidos, né? Mas humildade aqui é realmente simplicidade. Deus não escolheu alguém humanamente extraordinário para receber esse privilégio que talvez tenha sido o maior da humanidade até hoje, né? Gerar o Cristo. Isso aí não dá para a gente negar. Maria recebeu um privilégio que provavelmente foi o maior privilégio que um ser humano já recebeu até hoje. Não tem... Nós podemos dizer que temos Deus dentro de nós, em espírito. Ela pode dizer isso de duas formas, né? De duas formas. Maria e José no céu vão ter alguns privilégios mesmo, alguns destaques. Não tem jeito, porque ela gerou o Cristo, né? E José é o único no céu que vai poder dizer que é filho e pai ao mesmo tempo do Cristo, né? Só ele vai poder falar, chamar Jesus de meu filho e de meu pai ao mesmo tempo. Eu não posso, só ele pode, né? Alguns privilégios que realmente alguns tiveram que são extraordinários quando a gente pensa. Mas ela está se referindo a essa humildade de que ela não era uma candidata provável a mãe do Messias. Ninguém votaria nela, porque se pensava no Messias como um grande rei militar, né, cheio de pompa, nunca se pensaria nela. Ela ainda continua assim, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ou seja, ela fez aqui mais ou menos
o que Hebreus 12, 2 fala de Jesus. Hebreus 12, 2 diz lá que Cristo, em lugar da alegria que lhe estava proposta, preferiu o sofrimento da cruz. Ou seja, abriu mão de uma alegria momentânea para uma glória eterna. Maria está dizendo a mesma coisa, né? Pois desde agora, as gerações do futuro, todos daqui para frente, todos vão me considerar bem-aventurado. Ela abriu mão de paz, de um casamento normal, uma vida de paz, tranquila, enfrentar todo aquele preconceito da gravidez antecipada, tudo aquele caos que ela sabia que essa gravidez traria, mas sabia também que, dali para frente, o nome dela seria lembrado para sempre. Ela estava consciente disso também. Então, ela é aquela que sabe perder para ganhar, né? Ela sabe investir em quais são os valores eternos são mais valiosos. Se fosse para a gente metaforizar, ela viu um tesouro num campo, foi e vendeu tudo que tem, ou seja, abriu mão de alguns anos de sossego ali, para algo que vale muito mais. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, e de fato ela foi, e é. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Claro que fez grandes coisas, né? As grandes coisas que poderiam ser enumeradas de monte aqui no caso dela. Mas aqui, quando ela disse isso, ela está falando, o verbo está no passado, me fez grandes coisas, e até esse momento a única grande coisa foi exatamente o fato de usá-la no plano da redenção. E para ela, isso bastaria. É quase como se ela estivesse dizendo, se eu desaparecer da história daqui para frente, mesmo assim, eu estou satisfeito, porque grandes coisas o Senhor me fez, né? Bastaria. Ser usada por Deus para ela era o privilégio, e não o nome dela realmente ser lembrado. Santo é o seu nome, é uma frase que vem solta aqui depois disso. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Exatamente. O nome que importa é o do santo. Ela sabe que será lembrada e que o Senhor fez grandes coisas por ela, mas santo é o nome dele. No primeiro momento ele pensou em largar. Ele foi até gente boa e falou assim, não vou nem provocar escândalo, não, vou terminar como se nada tivesse acontecido, né? Não quero expor ela, porque ela poderia ser apedrejada por isso, né? Aí José queria preservar ela, não queria que ela sofresse. Mas no primeiro momento ele pensou em desfazer o noivado, até que o anjo o convenceu. Agora, a prontidão de José para admitir isso, que o dele não foi visão, foi um sonho, né? Maria, o anjo chegou e apareceu, foi um diálogo mesmo visível, foi uma visão. O de José foi um sonho. Ele também teve uma fé extraordinária, né? Há de se convir, porque uma mulher chega e fala assim, eu estou grávida, só que não foi de ninguém não, é de Deus. A fé é semelhante a dela, sem não perde nem um pouco para dela. Então,
A fé de Moisés naquilo que o anjo disse em sonho não perde nem um pouco para a fé de Maria. Os dois eram extraordinários nesse sentido, né? A simplicidade de José na Bíblia me encanta. Eu penso em José como um pastor Wander, em termos de discrição. Um homem extremamente discreto na Bíblia. Porque José nunca fez questão de aparecer, para nada. E olha que ele poderia como pai do Messias, pelo menos no meio dos discípulos. Até porque ele morreu relativamente cedo aqui, vai morrer logo depois, né? Não dura muito depois do nascimento de Jesus, não. Mas José é discreto na Escritura. Jesus mesmo fala pouquíssimo dele depois da morte dele. Praticamente não cita José. Fala mais de Maria, porque Maria permanece, né, com ele até a ressurreição. Então, naturalmente, vai falar mais dela mesmo. Mas José, a fé de José aqui é extraordinária. Não... Sem uma ação divina, outro homem não faria isso. Sem intervenção divina. Deus fala, ele cumpre. Então, quando Deus fala, a pessoa tem que crer. É naquilo que ele falou. Maria creu naquilo que Deus falou. Também apareceu ali o anjo para ele. Foi aí que ele creu. Ele estava pensando em verdade. Exato. Porque a mesma cultura de honra, ele estava envolvido, né? Aquela cultura que tinha honra como valor maior. José também esteve envolvido. A gravidez antecipada de Maria colocaria ela numa posição até de quase morte, mas colocaria José também numa posição de vergonha extraordinária. José teria até que mudar de cidade para recomeçar a vida em outro canto, porque ele seria sempre visto como alguém que foi traído. Numa cultura como a daquela época, seria terrível. Não seria fácil para ele, não, embora o caso dela fosse mais grave mesmo. Para ela, as consequências seriam mais duras. Versículo 50. Vou deixar para a gente terminar no domingo que vem. Pode ser? Dos 50 em diante? Bateu aí. Então, dos 50 em diante, a gente faz domingo que vem. Beleza? Depois vocês leiam o canto de Ana. Lá no livro de Samuel, que vocês vão fazer esse comparativo. Vocês vão ver como é semelhante os dois cânticos. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pela Escritura e pelos textos que nós lemos ou citamos hoje aqui. Nós suplicamos a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre as nossas casas e famílias. E agora, Deus, quando nos deslocamos de volta para o lar ou alguns para outros compromissos, pedimos a Tua bênção e a Tua proteção. Logo mais, Senhor Deus, daqui a algumas horas, este lugar estará cheio novamente para que celebremos ao Senhor com alegria. Sê conosco, Deus, nesse momento, que seja um momento proveitoso, prazeroso, edificante e transformador. Continua conosco no restante do dia. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus, o Messias. Amém.